Olá, hoje nós vamos falar sobre as drogas vasoativas, tá? Para a gente ter o que entender sobre essas drogas vasoativas. Drogas vasoativas ou drogas adrenérgicas, simpatomiméticas, tá? São medicamentos que vai produzir os efeitos similares à resposta, tá, do sistema adrenérgico, quando eles vão ser estimulados o quê? Pela noradrenalina endógena. Nós temos nossa adrenalina, nossa noradrenalina endógena, né? Suas principais ações no efeito cardiovascular, ele vai o quê? Agir sobre a pressão dos nossos vasos sanguíneos em níveis normais. Ele vai produzir uma vasoconstrição periférica e é um potente hipertensor. Aí você me pergunta, hipertensor? Sim, a gente utiliza esses hipertensores, essas drogas, tá, em UTI, em unidade de terapia intensiva. Normalmente, quando os pacientes eles têm uma hipotensão muito severa, e tendo uma hipotensão muito severa, o sangue não chega no encéfalo e não consegue oxigenar. Então, é administrado essas drogas. O paciente ele tem que estar monitorizado com monitor cardíaco e tem que ser infundido em bomba de infusão. Essas drogas são classificadas como noradrenalina, dopamina, efedrina, tá? Aí nós temos os vasopressores, né? Que ele vai o quê? Causar a vasoconstrição. Ele vai diminuir a luz dos vasos. Se lembra dos hipotensores? Eles aumentam a luz do vaso e o sangue passa com maior facilidade quando a pessoa tem pressão alta. Aqui é o contrário. Ele vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos e das artérias e, inconsequentemente, vai aumentar a pressão arterial. Também utilizados em caso de hipotensão e dos choques. A gente tem vários tipos de choques que depois vocês vão aprender a seguir, né? Choque hipovolêmico, cardiogênico, neurogênico, né? Anafilático, séptico. Então vocês vão aprender sobre todos esses choques, né? Mas que pode causar uma hipotensão, então ele serve como vasoconstrição, vaso de vasos sanguíneos, pressores que aumentam. Então, a dopamina, que é o Revivan, efedrina ou etilefrina, que é o Efortil, fenilefrina ou isoprenalina ou noradrenalina e norepinefrina. São esses os nossos vasopressores, tá? Aí a gente tem aqui um esquema, né, que eu coloquei para vocês entenderem um pouco melhor, vasoconstrição e vasodilatação, né? Olha, quando você está em repouso, um vaso sanguíneo normal. Quando você dá um vasoconstritor, ele vai, fechar a luz e esse sangue vai passar com maior força, então vai aumentar a pressão. Já com vasodilatação, quando toma aqueles medicamentos para poder diminuir a pressão, ele aumenta essa luz. Luz é isso daqui, que a gente chama dos vasos. Então, ele vai passar com maior facilidade. Então, vasoconstrição e vasodilatação, vasoconstrição e vasodilatação. Vasoconstrição fecha e vasodilatação abre os vasos. E o tônus muscular que a gente chama é determinado pela competição entre os diferentes agentes, tanto vasodilatadores como vasoconstritores. Eles têm que estar num limiar, tá, equilibrado para manter o vaso sanguíneo normal. Quando a gente fala em midriático, né, são o quê? São medicamentos que vai causar vasodilatação da pupila. Vocês podem observar aqui, a íris, tá vasodilatada e aqui, né, tá vasoconstrita. Então, o que vai acontecer? Vai agir no músculo, tá, da íris, então ela vai estar vasoconstrigida e
normal, ó, bem pequenininha, vasoconstrita, normal, tá? A parte que você vê aqui a íris do olho, então essa vasoconstrita. Então, o que vai acontecer? Quais os medicamentos colírios que utiliza? Né, que tem esses agentes, a efedrina e a adrenalina, a feninefrina, que é o colírio anestésico. Nós temos também os anorexígenos. Anorexígenos que servem o quê? Medicamentos que têm a finalidade de induzir a anorexia, a falta de apetite, né? São os famosos remédios para emagrecer, mas que não fazem milagre, né? Pelo contrário, causam dependência químicas e problemas cardíacos. Nós temos aí dentro dessas classificações da anfepramona, as anfetaminas e o fenoprorex, tá? Que são esses medicamentos anorexígenos, são de uso controlado e causam, né, problemas cardíacos. E aquele efeito, né, ele emagrece, mas depois engorda o dobro. Aí nós vamos falar um pouco das drogas antiadrenérgicas, bloqueadores adrenérgicos ou simpatolíticos, que são a mesma coisa. São fármacos que vai inibir o efeito produzido pelas drogas adrenérgicas. Ele reduz a resistência vascular, quer dizer, aquela coisa de vasoconstringe e vasodilata, principalmente periférica, que vai diminuir também a frequência cardíaca através da vasodilatação, porque são aqueles pacientes que às vezes com taquicardíaca, tomam essas drogas e ele vai diminuir essa frequência cardíaca. E o efeito dela é hipotensão. Se lembra da outra que a gente falou, que ela tem vasoconstrição? Essa já vai, né, diminuir aquela força daquele tônus, daquela parede, daqueles vasos e vai diminuir. Seu efeito colateral geralmente é a hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Você está deitado, você levanta de repentemente, você sente tontura e pode cair. Os bloqueadores beta-adrenérgicos possuem diversas indicações, tá? Como antiarrítmicos para as arritmias cardíacas, antihipertensores para aquelas pressões muito altas, também, e proteção cardíaca também contra um infarto. E é utilizado o propanolol e o atenolol é um deles. Os medicamentos também causam o efeito contrário da vasoconstrição. Em outros, né, esses adrenérgicos em outros músculos, tipo o que? No músculo uterino, o ergotrátil metergin, ele vai causar o quê? Ele causa ele vasoconstringe e no coração ele vasodilata, tá bom? Bloqueadores alfa-adrenérgicos são fármacos do grupo que diminui a pressão arterial por meio do bloqueio das arteríolas e das vênulas. Eles bloqueiam essas arteríolas e essas vênulas que são pequenas, né? E diminui também a hipotensão postural, que é o prazossim e o doxazossim, tá? Eles vão diminuir. Antimuscarínicos, tá? Consiste numa substância, tá? Que ele atua como neurotransmissor. Ele vai transmitir os impulsos nervosos do sistema nervoso. Também é encontrado também, tá? Entre a junção das células nervosas e musculares. Ele provoca uma contração muscular. Então, comumente é utilizado para doenças de Parkinson, que é o metildopa, né? Que são aquelas pessoas que têm aqueles tremores intensos. Então, também a gente tem a atropina, escopolamina, que é o buscopan, tropicamina e midriacil, tá? Agentes ganglioplásticos, bloqueia sinapses ganglionares, quer dizer, os estímulos nervosos, né? Do sistema parasimpático, muito utilizado em cirurgias. Tá? A principal ação dele é interromper a ação nervosa, a ação neural.
E ainda pode ser usado também para controlar a pressão sanguínea em pacientes, tá? Que tem aneurisma aórtico, que é o que? Uma dilatação da artéria aórtica. E também induz uma hipotensão durante a cirurgia, porque quanto maior a pressão durante a cirurgia, maior o risco de sangramento. Então, tem que diminuir essa pressão. Mecamilamina, tá? E conselato de trimeptafano. Bloqueadores neurais é uma droga que interrompe ou simula a transmissão dos impulsos nervosos, na junção muscular esquelética também. Ele paralisa todo o músculo esquelético, inclusive o nosso músculo respiratório. Eles são utilizados bastante, tá, em sedação ou como anestésicos, que é o que? O quelicin, taquipurim e o pavolon. Aqui, pessoal, é para vocês colocarem no fórum uma pesquisa de cada medicamento, só é para citar nome comercial, o princípio ativo, para que ele serve e que vias que ele pode ser administrado, endovenoso, VO, IM, tá? E as contraindicações, ele é contraindicado para isso, só citar, tá? As medicações é o Buscopan composto, quelicin, Pavulon, Ergotrate, Anfepramona, tá? E eu agradeço a participação, até a próxima.